nós não sabemos atrair a presença de Deus e ter estrutura para suportar ela, não adianta, a bênção não virá. Nós estamos ensinando nossos filhos a lidar com a arca de qualquer maneira, ou estamos ensinando a carregá-la? Você tem ensinado a sua casa a carregar a presença de Deus? Ou você tem deixado os seus filhos lidar com ela de qualquer maneira? Esse pai teve que sepultar um filho. E a pergunta é: a morte do filho foi culpa do filho ou do pai? E o casamento morrer, por mais difícil que seja, ainda não é o pior problema. Você sabia que tem coisa pior que isso? É os filhos perderem o lar. Porque quando um casamento termina, quem perde o casamento é você. Mas quem perde o lar é seus filhos. Aí seu casamento está morrendo. Seus filhos estão em estado de morte. E o culpado quem é? A presença de Deus é que vai trazer a bênção para a sua casa, é a restauração de todas as coisas. Estamos matando nossa casa pelo simples fato de que não estamos ensinando a ela como carregar a presença de Deus. E isso é responsabilidade do sacerdote. A sua mulher está errada? Está errada. Ela não é santa. Ela também erra bastante. Ela tem muita culpa nesse negócio. Mas a culpa maior é do homem, porque o homem não ensina. Não é a referência da família, da esposa, dos filhos, de como lidar com a presença de Deus. Se nós lidamos com a presença de Deus relaxadamente, você espera o quê? Que a sua casa ela é uma repetição daquilo que o sacerdote é? Quais traumas que nossos filhos terão que ser curados por causa da nossa escolha? Essa frase, ela vai como uma flecha em algum coração aqui. Quais traumas nossos filhos terão que ser curados por causa das nossas escolhas? Capítulo 6 aqui que nós lemos, chegou a correlacionar os instrumentos com detalhe, para dizer, tinha tudo, cara. Tinha igreja, tinha público, tinha crente, tinha músico, tinha pregador, tinha dança, tinha os principais líderes religiosos. Porém, o padrão de lidar com a presença de Deus era mundana. Tinha igreja, tinha culto, tinha música, Zé, tinha pregação, tinha governo, tinha liderança, tinha rei, mas o padrão de lidar com a presença de Deus era mundana. Talvez essa mensagem é mais para homens crentes que estão dentro da igreja, mas estão perdendo a sua casa, estão perdendo a sua família, estão perdendo seus filhos. O Espírito Santo está sentindo a sua dor, ele está com desfibrilador na mão, dando um choque no teu coração para ver se você ressuscita e você começa a lidar com Deus como você talvez um dia lidou. Como igreja, às vezes nós estamos assim, temos cara de crente, temos jeito de crente, temos Bíblia de crente, temos culto, temos música, temos tudo, mas o padrão que nós vivemos é um padrão mundano. Pais, não temos tempo para ser orgulhosos. O diabo não trabalha para fazer a vontade dele, ele trabalha para fazer a nossa vontade. Você não precisa do diabo para se perder, só precisa estar firmado em seu orgulho. Você sabe o que afunda um homem? É o orgulho de querer fazer do jeito dele. Você sabe o que afundou Davi na primeira tentativa de lidar com a presença de Deus? Foi o orgulho. Um rei novo começou a reinar naqueles dias, tomou conta de Israel. Uau! Sem experiência, não foi humilde para ouvir Eleazar, para pesquisar na Torá como é que se lidava com a presença de Deus. Pegou logo um método mais fácil, filisteu, bota um carro de boi, bota boi, vamos lidar desse jeito. Não quis ter paciência de carregar a presença de Deus nos ombros. Orgulho de um homem inexperiente. Você teve tanta chance, por que você não fez diferente? Davi foi envergonhado
perante a autoridade, perante a congregação, perante toda a nação de Israel. Davi se frustrou. A arca de Deus matou Uzá. A festa se tornou um velório. Então veio agora os levitas legítimos, pegaram a arca do Senhor, levaram para a casa de Obed-edom, guardaram ela. E agora a arca sendo lidada com um padrão espiritual. Tudo que chegava perto da arca prosperava. Existe um padrão de Deus para lidar com a presença dele. Não queira lidar com aquilo que é sagrado com o padrão humano, mundano. Sua família é um pedaço do céu. Casamento é uma revelação da eternidade. É o que há de mais sagrado na terra. Você não pode lidar com um casamento, com uma aliança, com filhos, um padrão mundano, macho. Existe um padrão de Deus para lidar com isso. E o nosso orgulho vai ferrando tudo. A gente quer fazer do nosso jeito. Homens, temos que ensinar os nossos filhos, nossa casa, o padrão correto de carregar a presença de Deus. Homens, temos que ensinar os nossos filhos o padrão correto de ter intimidade com a presença de Deus, o padrão correto do relacionamento com a presença de Deus. Quantas mulheres vão passar na sua vida? Quantos filhos dos outros você vai terminar de criar por causa do seu orgulho? Em vez de lutar para restaurar o seu e ficar com os seus filhos, outros homens vão terminar de criar os seus filhos e você vai criar um dos outros. Você acha que isso é o padrão de Deus? É lógico que não. Entenda o que Deus está falando aqui essa noite. Desenvolva o respeito, o temor, a reverência, a maneira correta de lidar com a presença de Deus na sua vida. Traga isso para dentro da sua casa. Ensina seus filhos, a sua esposa, o seu casamento, enfim, traga eles para esse contato de comunhão com a presença da glória de Deus. Ensina eles dentro desse ambiente a viver com Deus, a ter relacionamento com Deus, relacionamento com Deus, relacionamento com Deus, relacionamento com a presença, saber lidar com Deus, saber lidar com a presença de Deus. Ensina a sua casa a fazer isso. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você estiver com Deus, se você carregar a presença de Deus, se você trazer isso para sua casa, não tem águas que vai separar você do principal relacionamento. João estava numa ilha, isolado de todos os outros relacionamentos. Não tinha ninguém naquela ilha, a não ser animais ferozes. Mas João libera uma pérola e ele diz: o mar já não existe. Porque o principal dos principais relacionamentos existia com ele. Se você manter um relacionamento verdadeiro com Deus, e você trazer isso para dentro da sua família, pode acontecer de haver separações com outros ciclos de convivência, mas o relacionamento com Deus é o maior de todos os relacionamentos, e os outros já não importam mais. Você não vai sentir mais saudade da galera do bar, da galera do futebol, que o principal relacionamento, essas águas não vão separar. Estou orgulhoso. Reconheça que você está botando tudo fora e que você precisa resgatar Deus na sua vida. E você precisa compreender que o que você sabe de Deus é muito raso. Que os livrinhos que você leu e o cursinho que você fez é muito raso. Você não conhece Deus. Deixa Ele entrar na sua vida esta noite e receba dele mesmo o padrão correto de lidar com Ele. Não queira lidar com as coisas de Deus com um padrão mundano. Obrigado pela sua paciência comigo. Se você quer, saia do seu lugar e venha aqui na frente.
e nós vamos orar. Se você tiver saúde para dobrar os seus joelhos, é materialização da nossa humildade.